Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é um discipulador? Afinal de contas, como eu mantenho firme os novos convertidos dentro da minha congregação? Será que existe algum método eficaz para que eu possa discipular as pessoas de maneira correta? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado na vida de Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, você clica nele, se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar com as outras pessoas, porque isso é muito importante. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muitas pessoas me dizem o seguinte: pastor, eu sou inscrito no seu canal, eu já cliquei no botãozinho, mas eu não recebo as suas notificações. Primeira coisa, tá? Depois que você se inscrever, você tem que ativar o sininho. Tá vendo o sininho que fica do lado aí da palavra inscreva-se? Você tem que ativar ele, ok? Depois que você ativa ele, você tem que fazer algumas coisas. Quais? Por exemplo, curtir o vídeo, tá? Ou fazer um comentário. Se você não comenta todos os vídeos, o YouTube entende que você não tem uma comunicação comigo, que você só assiste, mas você não interage comigo. Então o YouTube não se preocupa em mandar o vídeo para você, tá bom? Em lhe avisar: olha, o Segantin acabou de postar um vídeo novo lá, tá bom? Então ativa o sininho, tá? Isso é muito importante. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu comentário e curte, compartilha, porque o YouTube vai entender que a gente tem uma conexão muito forte, maravilha? Lição de número 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo sendo um grande discipulador, tá? Então o título da lição é Paulo, o discipulador de vidas. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 46, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 4. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a arte de discipular pessoas, tá? Isso daí é o segredo para termos, para que a igreja não morra. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja mística, a igreja invisível, mas eu falo a igreja local. Eu falo a tua congregação, porque igrejas que não discipulam, ela é uma igreja com os dias contados. Aí eu disse o seguinte: igreja que não discipula morre. Morre por quê? Porque ela não faz novos discípulos. Ela não faz novas pessoas comprometidas com aquele lugar. Eu nem estou falando discípulos de Cristo. Eu estou falando na ideia de manter viva aquela ideia, aquela ideologia. Então uma igreja que não discipula, ela morre. Ela está com os dias contados. Então por isso que a igreja, agora eu vou falar da parte mística, ela só sobreviveu porque pessoas cumpriram mandamentos. E um dos mandamentos da Bíblia é: ide e fazei discípulos. Porque Cristo entendia essa dinâmica. Cristo entendia que se eu não passar aquilo que eu penso nas outras pessoas, após a minha ida, quando eu morrer, aquilo que eu penso vai comigo na sepultura. Então, se eu quero que aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, mantenha na existência e que prolonga a minha ideia, eu preciso passar essa ideia para outras pessoas. Então foi por isso que Cristo disse: olha, ide e fazeis discípulos. É por isso que Jesus nos prometeu que Ele iria, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele mandaria um outro Consolador da mesma espécie, que faria lembrar tudo quanto Ele tinha
nos ensinado. Por quê? Porque essa que é a ideia. Eu não posso deixar a ideia morrer. As pessoas têm que passar ao longo da vida. É por isso que Deus disse para Moisés, olha, a Páscoa vai ser uma festa de memória. E o que vocês vão comemorar? O que vocês vão relembrar? A saída da terra do Egito. Então você vai ter que contar para os seus filhos. Ou seja, a história não pode morrer, porque a história tem que ser passada de pai para filho. Porque já se passaram 2000 anos e até hoje, na ceia, nós relembramos a morte de Cristo. Porque a ideia é passar aquele memorial, aquele episódio e manter vivo, tá? Aquilo que foi um marco para a igreja. Então, por isso que eu estou dando essa introdução, para que você possa entender o valor do discipulado. Tópico primeiro, Paulo e o discipulado bíblico. Ponto 1. O discipulado bíblico. O discipulado bíblico, para ele acontecer de forma eficaz, eu preciso entender algumas coisas. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Saber acolher o novo convertido o manterá firme e vai criar nele raízes sólidas. Ou seja, eu não posso apenas receber, eu tenho que tratar bem aquele que eu estou recebendo. Então, um novo convertido, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem cuidado. Você já reparou quantas pessoas aceitaram Cristo ou passaram na sua igreja, na sua congregação, este ano de 2021, por exemplo, e não permaneceram? Existem alguns motivos. Um dos motivos fortes é porque nós não sabemos acolher. E se eu não sei acolher, ele não cria raízes. E aqui em Atos, capítulo 2 e verso 42, existe uma receita para eu acolher aqueles que chegam e para que eles criam raízes sólidas e profundas. No mínimo tem 4 ideias aqui. Tá? Qual é o modelo bíblico para eu acolher um novo convertido? Primeiro, eu tenho que ensinar a Bíblia para ele. Ou seja, é perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, é estudo bíblico. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, não basta estudar, tem que viver. É por isso que ele fala comunhão. O que é comunhão? É viver juntos, é estar juntos. Aí ele aplica a terceira ideia, não é estar por estar, não é estar para falar mal da vida do outro, não é estar para simplesmente estar junto sem propósito. É por isso que a terceira ideia é partir o pão. A ideia aqui é solidariedade. Aquilo que eu tenho, eu vou me solidarizar com você. Eu vou repartir. Ou seja, eu não vou estar por estar. Eu vou estar doando. Eu vou estar compartilhando. E aí é tão interessante que Paulo amarra tudo isso com oração. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, para eu manter vivo o estudo da palavra e que a palavra ganhe vida na nossa existência, isso só vai acontecer se eu manter uma intimidade com Deus. E como que eu mantenho intimidade com Deus? Através das orações. Então, um modelo para que eu possa acolher e para que eu possa criar raízes no novo convertido é o modelo de Atos, capítulo 2, verso 42. Ponto 2, Paulo, o discipulador. Querido, presta atenção. Paulo, para ele discipular, ele foi discipulado. E ele foi discipulado por quem? Primeiro aos pés de Gamaliel, tá? Depois que ele se converte, tá? Ele é discipulado por quem? Por Cristo. Ou seja, então, olha que interessante, para eu me tornar um discipulador, eu primeiro preciso ter experiência. Sem experiência não tem jeito. Eu preciso passar pelo processo. Alguém tem que me disciplinar.
Alguém tem que me ensinar, alguém tem que me guiar, alguém tem que nortear a minha vida. Primeiro, tem que ter experiência. Segunda ideia, Bíblia sem prática, ela é formalismo. Bíblia sem prática é mecanismo. Bíblia sem prática é humanismo. Bíblia sem prática é ritualismo. Ou seja, para eu discipular alguém, eu preciso ter uma experiência profunda com Deus. Não apenas com a Bíblia, de forma acadêmica, de forma formal, mecânica, humana, ritualística. Mas eu tenho que transformar conhecimento em prática. E quando eu transformo conhecimento em prática, a minha vida com a Bíblia, ela ganha vida, ela ganha sentido. Por quê? Porque o discipulado, ou aquele que está sendo discipulado, ele só vai entender a Bíblia se ela for vivida. Se ela não for vivida, ela vai ser menosprezada por aqueles que estão ouvindo. Por quê? Porque é um monte de teoria. E somente teoria não vale. Eles precisam viver isso. Ok? E então é tão interessante, aí eu resumo tudo isso, dizendo a terceira ideia: Bíblia se vive. Não basta ler, eu tenho que viver ela. Tem um monte de gente que lê, mas não vive. Se eu só leio, eu sou um crente formal, ritualístico, mecânico, humanístico. Bíblia não é apenas para se ler, é para se viver. Ponto 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Querido, aqui eu quero, no mínimo, extrair 5 verdades para vocês. Qual foi o método de Paulo? Primeiro, ele apresentava o evangelho. Ponto. Depois que ele apresentava o evangelho, as pessoas se convertiam. Aí acontecia o quê? Paulo criava um ambiente. Então, olha o método de Paulo. Pregava. As pessoas se convertiam. Na época de Paulo, não tinha igrejas. Então, o que Paulo fez? Paulo criou um ambiente. Ok? Isso começava assim nas casas das pessoas. Ou seja, então esses novos convertidos iam para as casas. Então, qual foi o método de Paulo? Primeiro, pregar o evangelho. Segundo, criar um ambiente para que essas pessoas possam estar juntos. É aqui que está o segredo. Ninguém vai se tornar um discípulo eficaz sozinho, vivendo isolado. Precisa ter comunhão, tá? O terceiro método de Paulo, Paulo acompanhava eles. Ou seja, Paulo não deixava eles à mercê. O quarto método de Paulo, porque Paulo era um itinerante. Paulo plantava e saía, plantava e saía, plantava e saía. Aí o que Paulo fez? Tá? Paulo criou o seu método. Depois que Paulo acompanhava, ele tinha que sair, ele fazia 2 coisas. Primeiro, tá? Era uma outra. Ele mandava alguém experiente para estar ali, ou então Paulo preparava alguém, ok? Que já tinha uma bagagem ali para ficar ali. Ou seja, mas na maioria das vezes, Paulo enviava pessoas experientes. Eu vou deixar aqui em cima um link dizendo o seguinte: novos convertidos, pode ter cargo na igreja? Eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo, tá bom? Eu fiz esse vídeo há muito tempo atrás, tá? Paulo só deixava pessoas experientes. E depois que Paulo ia embora, Paulo nunca perdia o contato. Então esse era o método de Paulo. Pregar, apresentava o evangelho, criava um ambiente, acompanhava, deixava alguém mais experiente e ainda mantinha um contato. Tópico segundo, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Ponto 1, a pregação, o ponto de partida. Querido, presta atenção. Pregação aqui não é pregação de púlpito. Não é pregação lá do púlpito da sua igreja. Não tem nada a ver. Por quê? Porque todos nós podemos anunciar Cristo. Pregar aqui é anunciar o evangelho. É por isso que Jesus disse: olha, ide
e pregai o evangelho. Aqui esse pregar aqui não é de forma acadêmica, de forma sistemática. Não é de forma observando os pontos, por exemplo, da homilia ou da homilética. Não, pregar aqui é anunciar, é testemunhar, é verbalizar em qualquer tom o Cristo. Eu vou repetir, pregar é anunciar, testemunhar e verbalizar em qualquer tom o Cristo. O que eu quero dizer aqui? Pregar aqui é você falar lá no seu trabalho, baixinho, ou você ir para as praças e gritar. Ou seja, não importa a verbalização, não importa o tom, mas desde que Cristo seja anunciado, ok? Então essa que é a ideia. Não é um pregão, não é uma pregação sistematizada, muito bem elaborada, tendo introdução, a ligação entre introdução, o primeiro ponto, do primeiro ponto para o segundo tem uma divagação, depois você retoma para o segundo ponto, entre o segundo e o terceiro faz mais uma divagação, depois você pega o terceiro ponto, explana, e quando você vai concluir, geralmente, você repete o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, e aí você divaga mais uma vez e fecha. Não, eu não estou falando de teorias para falar, não estou falando isso. Eu estou falando de anunciar o Cristo, aquilo que ele fez na sua vida, tá bom? Ponto 2, ensino, tá? Aqui sim, fazer discípulos. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Ensinar não é para qualquer um. Por quê? Porque ensinar demanda tempo, demanda dedicação. E acima de tudo, a minha Bíblia diz, aquele que foi chamado, ensinar é um dom, é um ministério. E esse ministério ele não deu para todos, ok? Por isso que, para ensinar, não é qualquer um. Anunciar o Cristo, dever de todos. Ensinar, não é para qualquer um. Então olha que interessante, você prega, a pessoa aceita Cristo, o ensinador entra em ação. O ensinador ele vai entrar em ação, ok? Então aqui eu vejo a importância da educação. Por quê? A educação ela modela, a educação muda. A educação norteia qualquer pessoa, qualquer civilização, qualquer comunidade. A educação tem a capacidade de modelar, de mudar, de nortear vidas. Então, por isso que a educação faz a diferença. E é aí que nós entramos nesse ponto, tá? Que para educar, para ensinar, não é qualquer um. Precisa ter uma vocação específica. Ponto 3, pregação e ensino. Que nesse ponto, eu tenho uma teoria. Eu comecei a escrever um livro há algum tempo atrás. Eu preciso encontrar tempo para que eu possa terminar esse livro. Onde dentro desse livro eu trabalho a ideia de cada igreja uma escola. Eu já falei isso aqui em aulas passadas, alguns anos atrás, que no meu ponto de vista, cada igreja deveria ser uma escola. Escola, quando eu falo, não é escola do modelo que você conhece. Mas quando eu falo escola, eu falo de apresentar uma ideia. E essa ideia ela tem que ser sistemática, ela tem que ser coordenada. Igreja não é simplesmente para você ir lá ouvir palestras de autoajuda. Não é simplesmente você ir lá e se emocionar, gritar, pular. Embora isso é legal, isso é bom. Mas a igreja tem a tarefa de educar. Ela tem a tarefa de modelar pessoas, de modelar adolescentes, de modelar crianças. Então, essa ideia de cada igreja uma escola, ela não é uma ideia simplesmente minha, mas ela é uma ideia bíblica. Ela é uma ideia que remonta nas sinagogas. Sinagoga não era simplesmente para estudar Bíblia, vamos dizer assim, mas era um lugar para se tornar humanos, pessoas humanas melhor. Ou seja, era
um local aonde você modelava também a sua parte civil. Ou seja, ali eles entendiam que ser espiritual não é pular, gritar e falar em língua estranha, mas é um ser humano educado, um ser humano modelado. E é claro que nós temos o parâmetro da Bíblia como modelo. Então, se nós entendermos que cada igreja ela tem a característica de escola, de educação, nós teremos uma sociedade melhor, nós teremos crentes melhores. Tá? Então essa ideia ela tem que ser aprofundada. Cada igreja, uma escola. Mas lembrando que escola aqui é de modelar pensamento, de cultivar um pensamento, de sistematizar uma ideia. Tópico terceiro, o discipulado com pessoas de outras culturas. Ponto 1, a pregação para os seus irmãos. A pregação, na época de Paulo, ela começa, claro, com quem? Com os judeus, tá? O que você precisa entender, a primeira vez que se prega o evangelho foi Pedro. Após o Pentecoste, Pedro prega. E quantas pessoas se converteram? 3.000. Quem que era eles? Judeus. A pregação começa com 3.000 judeus se convertendo. Olha o tamanho dessa igreja. 3.000 judeus. Mas é claro que o evangelho não era somente para eles. O evangelho começa com eles. Começa a partir deles. Por quê? Porque estava neles. Então é por isso que o evangelho começa, Lucas apresenta 3.000 judeus se convertendo, porque estava em Israel. A maior população era israelita. Então não é de se assustar que 3.000 se converte. Mas eu preciso entender que o evangelho não é de um povo. Não é de uma etnia. Tão verdade é, sabe por que a Torá, ela foi dada no deserto? Foi dado em Bamidba. Sabe por quê? Alguns judeus vão explicar isso, alguns sábios, rabinos vão explicar isso. Eles vão dizer que no deserto é terra de ninguém. Ou seja, isso é para dizer para nós o seguinte, a Torá não é de um povo específico. Ela não foi dada apenas para uma cultura, para um povo, para um lugar específico. Ela é universal. É essa uma das ideias que os rabinos pregam. Então o evangelho não é de um povo, tá? Aí eu entro no ponto 2, a expansão para os gentios. Olha que interessante, Atos é um livro histórico. Eu estava analisando o capítulo 1 até o capítulo 8, não se tem conversão gentílica. Aí no capítulo 9, Cristo salva Paulo. Aí chega no capítulo 10, nós temos o primeiro gentil que se converte. Quem? Cornélio. Ou seja, olha que interessante, do capítulo 1 até o capítulo 8, não temos conversão. Logo que Paulo se converte, logo que Paulo, na verdade, é salvo, nós já temos logo no próximo capítulo, o quê? Um gentil sendo salvo. Ou seja, isto é uma demonstração clara, explícita, tá? Que o evangelho não é de um povo, o evangelho é universal. E a salvação de Cornélio é uma declaração pública, tá? É uma declaração para todo mundo ver que o evangelho ele tem o poder de salvar qualquer tipo de pessoas. Porque Cornélio não era qualquer um da sociedade. Ele era alguém influente. Se salvasse alguém que não tivesse tanta expressão, poderia ser, mas também aquele não tinha grande expressão. Não, o evangelho vai em alguém que tem uma grande expressão, para mostrar o poder e a eficácia desse evangelho, que ele não alcança somente os judeus. E o primeiro gentil a se converter é alguém de posição, alguém de status, alguém que pensava, alguém que raciocinava, alguém que era influente, para mostrar o poder desse evangelho. Ponto 3, o discipulado numa cultura diferente. Querido, o autor cita um texto muito interessante. Qual é o texto que ele cita? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
É tão interessante que quando você vai anunciar o evangelho para uma outra cultura, isso você não pode fazer com brigas, você não pode impor. E é tão interessante que quando Deus diz isso para Zacarias, lá no capítulo 4, no versículo 6 do seu livro, no profeta menor, Zacarias, Deus estava dizendo para o Zorobabel, olha, não é nem por força e nem por violência, ou seja, não é você brigando, não é você impondo, não é do seu jeito que você modela pessoas, que você modela ideias, ou seja, mas é pelo meu espírito. E ele dá uma assinatura. E quem é que assina? É o Senhor. E a minha pergunta é, por que ele coloca dos exércitos? Porque o texto está falando de briga, de estratégia, de convencimento. Então olha o que Deus está querendo dizer, olha, prega o meu evangelho, anuncia o meu evangelho, ensina. A sua obrigação é só de ensinar. Deixa que o convencimento é meu. Deixa que a briga cultural é minha. É eu que vou modelar, é eu que vou transformar, é eu que vou abrir os olhos, é eu que vou mostrar, é eu que vou revelar. Não é por força, não é por atos humanos, não é por mecanismo teóricos e humanísticos, mas é pelo meu espírito. E ele dá uma assinatura, assim diz o Senhor. Mas que Senhor? O Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu sei ganhar batalhas. Eu sei mudar culturas, eu sei mudar pensamento. Então ensina o evangelho, prega o meu evangelho e pode ficar tranquilo que o convencimento, quem faz sou eu. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, te livrando e até o próximo vídeo, querendo Deus.